O Esporte Espetacular começa com uma nova reportagem especial sobre os problemas que precisam ser combatidos no futebol brasileiro. Depois de mostrar a ação das torcidas organizadas, hoje você vai ver como está uma questão antiga e que parece longe do fim: o racismo. No futebol brasileiro, a democracia racial é um mito. O administrador de empresas Marcelo Carvalho transformou a própria casa na trincheira de onde enfrenta um adversário difícil de ser batido: o preconceito. Ali funciona, desde 2014, a sede do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Surgiu de uma grande dúvida minha, inquietação, a respeito do que acontece com os casos de racismo no Brasil. O trabalho, que é voluntário, já está no 4º ano e os números mostram que a inquietação de Marcelo faz sentido. O Observatório monitora e publica relatórios sobre casos de racismo e injúria racial no futebol brasileiro ou com jogadores brasileiros no exterior, nos estádios ou na internet. No primeiro ano foram 20 registros. O número aumentou em 2015, 35. Houve uma queda em 2016, com 25 casos. Mas o que parecia um avanço não se repetiu. Só até o dia 17 de julho desse ano já foram registrados 35 casos, 10 a mais do que todo o ano passado. Apesar de diversas campanhas de conscientização, o problema pode ser ainda maior. Eu uso a mídia como fonte de pesquisa. Então, o caso ele é noticiado pela mídia e ele vai para dentro do observatório. Hoje, o observatório, por estar mais conhecido, a gente já recebe denúncias através das nossas redes sociais. Mas a questão da denúncia, muitas vezes é print, falta imagem, falta mais informação. Um dos episódios mais recentes aconteceu esse mês num jogo da Série B do Brasileirão. Elton, do Ceará, acusou o zagueiro argentino Victor Cuesta, do Internacional, de tê-lo chamado de macaco. Elton registrou o boletim de ocorrência e ainda denunciou que Cuesta teria ofendido outros jogadores do Ceará. A polícia vai investigar. O caso é complexo. As imagens não flagraram as ofensas. E a súmula do árbitro registrou apenas troca de empurrões entre Elton e Cuesta. Lamentável isso, cara, tá falando desse episódio. A gente sabe que nos tempos de hoje isso é um absurdo que pessoas possam cometer esse tipo de atitude. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Na minha carreira nunca aconteceu nada estranho. A gente se xingou, mas com respeito. A gente se xingou com Elton, mas com respeito. O racismo no futebol não acontece somente no interior e nos arredores dos estádios brasileiros. Os casos no território livre da internet têm sido cada vez mais frequentes. Michel Bastos, hoje jogador do Palmeiras, foi vítima quando vestia a camisa do São Paulo. Em crise com a torcida, Michel comemorou um gol pedindo silêncio. A reação nas redes sociais foi imediata. Vi mensagens de torcedores, rebatendo a pessoa que tinha me agredido. Aí eu não entendi muito o porquê e procurei. Aí no que eu vi, era uma moça me chamando de macaco. O anonimato é um campo aberto para os agressores. Segundo o Observatório, em 2016 foram 6 casos na internet. Mas 2017 novamente traz dados preocupantes. 8 ocorrências, número maior do que todo o ano passado. A gente é capaz de ver muito mais o racismo, o preconceito no mundo, com a facilidade hoje que as pessoas têm de usar um celular, um computador e não se mostrar, ainda ser covarde. Olha só o Rafael. Em março, um dos últimos alvos, o zagueiro do Flamengo, Rafael Vaz. Motivo, uma falha numa derrota pela Libertadores. Tinha umas 10, 15 pessoas me ofendendo, chamando minha filha de macaco. Na mesma rede social em que foi agredido, Rafael Vaz recebeu mensagens de solidariedade. Mas nada foi capaz de aplacar a dor e a indignação. Como que eu vou explicar para minha filha que ela está sendo chamada de macaca, filha de macaco? Vou falar o que para ela? Não tem nem o que falar, né? Não tem o que falar. A intolerância não está restrita aos atletas. Um dos casos de maior repercussão no Brasil aconteceu com o ex-árbitro Márcio Chagas. Ele foi vítima de ofensas racistas de torcedores do Esportivo durante um jogo contra o Veranópolis pelo Campeonato Gaúcho.
Mas depois da partida veio o golpe que fez Márcio antecipar a aposentadoria. Eu me deparei com o meu veículo com as portas amassadas, banana sobre o veículo, e quando eu fui dar a partida para tirar o veículo, para colocar num espaço onde tivesse luz para eu poder fazer as fotos e depois encaminhar para a súmula, o meu carro engasgou por 3 vezes porque tinham 2 bananas no cano de escapamento. Eu já tinha passado por outras situações de preconceito, racismo, mas aquilo ali para mim foi a gota d'água. Márcio denunciou e o esportivo foi punido. Já o massagista Áureo César Justino, da Caldense, que também viveu essa experiência num jogo no início do ano pelo Campeonato Mineiro, preferiu não levar em frente. Áureo e o técnico Thiago Oliveira teriam sido ofendidos por um torcedor da URT. A gente sabe que a lei no Brasil ela é muito demorada, né? Então, até mesmo pela certa distância, tem que depois ficar se locomovendo para um processo desse aí, fizemos só o boletim de ocorrência e não quisemos levar em frente. Cabe ao ofendido denunciar, isso é importante. Cabe ao árbitro de futebol também relatar na súmula que isso é uma obrigação legal. Eu não posso ir buscar, para poder denunciar. Então, a não ser, exceto que seja através de uma imagem, detectar uma infração através de imagem. A TV Palmeiras flagrou o momento em que o torcedor do Atlético Paranaense xingou o meia Tietê quando ele entrava em campo para o aquecimento. Por meio do sistema de vídeo da Arena da Baixada, o Atlético identificou, mas ainda não puniu o agressor. Graças ao auxílio de imagens, o STJD puniu o Atlético Paranaense com multa de R$10 mil no ano passado. Foi assim também no caso do goleiro Aranha. Em 2014, quando defendia o Santos, ele foi alvo de ofensas de torcedores do Grêmio em partida válida pela Copa do Brasil. Com a ajuda do clube, 4 torcedores foram identificados em imagens pela Polícia Civil e denunciados por injúria racial. Na esfera esportiva, o STJD puniu o Grêmio com a perda de 3 pontos, o que custou a eliminação da competição. As pessoas têm tido mais coragem para denunciar, para se posicionar diante do assunto, coisa que não acontecia. A punição do Grêmio foi um divisor de água na questão desse tipo de infração. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva qualifica racismo e injúria racial no mesmo artigo. O racismo é quando você veda um direito desse cidadão pelo fato dele ser negro. A injúria racial é quando você tem o objetivo de desprezar essa pessoa por questão da sua raça, ou da sua cor, da sua etnia. O código prevê suspensão e multa, mas a impunidade ainda costuma prevalecer. De 2014 a 2016, de acordo com o levantamento do Observatório, foram registrados 80 supostos casos nos estádios e na internet. Apenas 21 foram julgados pelos tribunais estaduais ou pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, com 14 punições e 7 absolvições. Sob o impacto da agressão, nem todos conseguem denunciar. No momento eu não quis expor muito a minha família, porque meus pais não estavam bem, minha esposa não estava bem em casa, então eu quis minimizar ao máximo, até mesmo para não criar um clima que essas pessoas queriam, né? Não sei se foi certo ou não eu não ter denunciado na época, hoje eu me arrependo, porque eu acho que todo mundo deve fazer isso, até porque é o melhor jeito que a gente tem hoje para se defender. Michel Bastos levou o episódio às últimas consequências. A agressora foi condenada pela justiça a prestar serviços comunitários. Mas eu acho que a melhor coisa a fazer é você agir, você denunciar. E se muitas pessoas fizer da mesma forma, talvez a coisa mude. O que precisa realmente é que se denuncie. É a denúncia que vai fazer com que as pessoas sejam punidas. Denunciar. O caminho mais eficaz contra 2 males: o racismo e a impunidade. Eu acho que os clubes deveriam, de fato, começar a pensar em campanhas. E aí, quando eu falo em campanhas, não é uma ação pontual. Não é entrar com uma faixa. Eu preciso realmente, de fato, campanhas com os meus torcedores, os meus sócios, de prevenção, de combate ao racismo. A coisa não vai mudar assim. Se você não agir, não vai. Já agindo é difícil das coisas mudarem como estão. Normal não é normal. Isso não é normal.